E aí, pessoal, belezinha? Vamos fazer um exercício aqui que a gente viu em sala de aula com o professor Onofre? Olha só, nós temos monóxido de nitrogênio, que é o NO. Como que eu sei que é monóxido de nitrogênio? Monóxido porque mono é um só. De nitrogênio, porque evidentemente trata-se do nitrogênio. Indo para nitrito, que é NO2-. Rafael, como que você sabe que o NO2- é o nitrito? Porque, gente, o nitrito ele vem da ionização de um ácido, tá? Então o ácido ele se ioniza, né? E dá origem ao ânion equivalente. Então, qual foi o ácido que deu origem a esse nitrito? Foi o ácido nitroso, que é o HNO2. Esse aqui é o ácido nitroso. Ácido nitroso. Entendeu? Você vai lá no laboratório, não vai estar escrito lá ácido nitroso. Não, vai estar a fórmula. Vocês já foram no laboratório, né? Então, o que acontece? Isso aqui se ioniza em água, ou seja, reage com a água, e formam-se, por conseguinte, o que, gente? O H+, mais o NO2-. Aqui ele, ó, bonitinho aqui, ó, NO2-. Mas por que ele se chama nitrito? Isso que eu não entendi. Por que é nitrito? Porque como ele veio da ionização desse ácido, que é chamado de nitroso, você retira a terminação oso e coloca a terminação ito. Lembra lá o macete? Se o ácido termina em ico, você coloca ato, que é o bico do pato. Se o ácido termina em oso, é formoso periquito, ou manhoso mosquito, né? Oso, ito. E se a terminação for hídrico, o nome do ânion é eto, né? Entendeu, gente? Isso aqui é a reação de ionização da água, tá? Então, o ácido nitroso deu origem ao ao nitrito. E aí, a segunda coisa que você me pergunta, tá, Rafael, tá, eu entendi que essa nomenclatura nitrito é porque veio do ácido nitroso, então retira a terminação oso e acrescenta ito. Mas por que esse aqui se chama ácido nitroso? Aí tem uma regra, tem uma aula de nomenclatura, né, específica. Aí você vai entender por que se chama nitroso. Tem regra de inox também para dar nome, só que eu não entendo muito, não lembro. Eu vim em química analítica por cima, não estudei, mas eu tenho que recordar. Na verdade eu cheguei no meio da aula e eu acabei não estudando também. Tá? Mas o interessante é isso, o que é nitrito. Bom, o que vai acontecer? A gente vai atribuir o valor do NOx. Por exemplo, quanto que vale o NOx do oxigênio? Normalmente, geralmente vale -2. Só que não é sempre. Se você estiver trabalhando com água oxigenada, que é H2O2, o NOx do oxigênio passa a valer -1. Mas via de regra, normalmente, geralmente, o NOx do oxigênio vale -2. Tá? Então aqui vale -2. Como esse composto é eletricamente neutro, como que eu sei que ele é eletricamente neutro? Porque não tem carga. Ué, mas não tem -2 aqui? Esse -2 não é a carga do composto, é o NOx do oxigênio. Então, como ele é eletricamente neutro, para anular, porque se é neutro, tem que anular. O valor que anula -2, evidentemente, é +2. Então, esse nitrogênio aqui vale +2, tá? Agora, vamos analisar para o nitrito, que é NO2-. Pessoal, cuidado.
esse menos aqui não é, de forma alguma, o valor do NOx, do oxigênio, não é o valor do NOx. Esse menos é o valor da carga do composto. Então, se o composto apresenta carga, quer dizer que trata-se de um composto iônico e não de um composto eletricamente neutro. É um composto iônico. O que é um composto iônico? É um íon que é um íon. O composto iônico é um íon, né, que está carregado. O íon é uma espécie carregada, né? Tudo bem? Nesse caso é um ânion porque é carregado negativamente. Bom, então esse menos 1 é a carga do composto. Em cima, imediatamente acima de cada elemento, eu vou colocar o valor do NOx. Eu sei que o valor do NOx do oxigênio vale quanto? Menos 2. Então aqui vale menos 2. Do nitrogênio eu não sei, tá? Porque não tem um valor tabelado para o nitrogênio, tá? Bom, aqui, quando não tem nada, subentende-se que é 1. Esses valores 1 e 2 são chamados de atomicidade de cada constituinte. Então, 1 é a atomicidade do nitrogênio, 2 é a atomicidade do oxigênio. O que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a atomicidade, no caso que vale 1, vou multiplicar pelo valor do NOx, do nitrogênio que eu não sei que é X. Mas, aí eu faço o mesmo procedimento para o elemento subsequente, que é o oxigênio. Repetindo o mesmo procedimento. Eu pego a atomicidade, que vale 2, e multiplico pelo NOx, que vale menos 2. Nesse caso, eu igualo tudo isso a menos 1. Por que eu não igualo a 0? Porque eu vou igualar ao valor da carga. E o valor da carga vale quanto? Menos 1, que está aqui escrito em cima. Aí é só fazer esse cálculo algébrico. 1 vezes x dá x, 2 vezes menos 2 dá menos 4, igual a menos 1. X é igual a menos 1, tá? Menos 1. Menos 4 passa para o lado com o sinal trocado, positivo. 4 menos 1, 3. Mais 3, né, gente? Quando for para você calcular NOx, sempre coloca o sinal na frente. Se é positivo, coloca mais. Se é negativo, coloca menos. Então eu descobri que o valor de x vale mais 3. Mas quem que é x? É o NOx do nitrogênio que eu não queria saber. Pô, que eu queria saber, né? Quando você não sabe, você chama de x, né? Então aqui vale mais 3, o valor do nitrogênio. Então esse valor que eu coloco aqui em cima de cada elemento é o valor do NOx. Como eu descobri que vale mais 3, eu coloquei mais 3. O oxigênio a gente sabe que vale menos 2. Tudo bem, pessoal? Bom, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar o NOx da espécie que está variando. Por exemplo, o nitrogênio, o NOx vale mais 2 do lado dos reagentes. Enquanto que do lado dos produtos, o NOx passa a ser mais 3. Então sofreu uma variação, uma alteração, uma modificação. De mais 2 foi para mais 3. Então, ó, eu coloco aqui, ó, faço uma bola e coloco mais 2, indo para quê, gente? Indo para mais 3. Bom, quando o NOx aumenta, quer dizer que eu tive uma oxidação. Quando eu tenho uma oxidação, o NOx aumenta. Há uma perda de elétrons, tá? Então, o NOx aumenta, há uma perda de elétrons. Então, isso aqui é uma oxidação. Então, você vai saber que isso aqui é uma oxidação. Por quê? Porque o NOx aumentou. Se aumentou, oxidação. Sem sombra de dúvidas, tá? Bom, o que vai acontecer?
a gente tem que ver o seguinte. Aqui, a variação do NOx é o que? Sempre é o maior menos o menor. O maior é mais 3. O menor é 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, eu tive um elétron nessa reação de oxidação. Tá? Então, o valor de elétrons envolvidos nesta reação de oxidação é de 1. Como que eu sei que vale 1? Porque eu faço assim, ó. O delta é o maior, que é mais 3, sempre. É o maior menos o menor, que vale mais 2. Então, delta vai ser igual a mais 3, menos com mais, menos 2. Então, delta vai ser 3 menos 2, 1. Então, esse delta aqui é a quantidade de elétrons envolvidos no processo de oxidação. Vale 1. Então, a diferença do NOx vai te dar a quantidade de elétrons. E sempre, gente, sempre, quando você tem uma reação de oxidação, como é o caso, os elétrons sempre vão ficar onde? Sempre vão ficar nos produtos. Tá? Por que, Rafael, que fica nos produtos? Porque na oxidação você não perde elétron, então ele tem que estar nos produtos. Se for redução, redução é recebimento de elétrons. E se você recebe elétrons, evidentemente os elétrons têm que estar nos reagentes. Então são 3 Re, se for redução. Re de redução, Re de receber elétrons, Re de reagentes. Tá? Mas como não é o caso, não é uma redução, é uma oxidação, né, os elétrons vão estar nos produtos. Então eu sei o seguinte, que eu vou poder manipular isso aqui. Então eu vou ter óxido de nitrogênio indo para nitrito, que é NO2 menos, mais um elétron. Faço 2 perguntas para vocês. Por que é só um elétron aqui? Porque o delta foi de 1. Segunda pergunta. Por que o elétron está do lado dos produtos? Porque é uma oxidação. Terceira pergunta. Por que é uma oxidação? Porque o NOx aumentou. Tá? Então essa aí é uma reação de oxidação. Bom, pessoal, perceba que eu tenho um total de quantas cargas eu tenho aqui do lado dos produtos? Menos do elétron, então eu tenho, então é menos 1, né? E aqui menos 1 também. Então eu tenho menos 2. A carga que eu tenho aqui vale quantos? A carga é de menos 2. Para respeitar, né, a lei da conservação das massas, aquela conversa toda, se eu tenho menos 2 aqui, eu tenho que ter menos 2, uma carga de menos 2 do lado dos reagentes também. Acontece que esse composto é eletricamente neutro, ele não tem carga. Né? E como que eu faço então para acrescentar elétrons? Eu coloco 2 hidroxilas. Mas por que, Rafael, que você colocou hidroxila? Porque a hidroxila tem a carga negativa aqui. E por que 2? Porque não é 2 elétrons que você tem aqui? Se você multiplicar o 2 por esse menos aqui, dá menos 2. Então, menos 2 aqui com menos 2 aqui, bateu. Certo? Então, por isso que eu coloquei 2OH. Né? Tá? Bom. Acontece, pessoal, meus amigos, que a partir do momento em que você colocou
essas hidroxilas aqui, a partir do momento que você colocou, você passou a ter necessariamente hidrogênio desse lado. E se eu tenho hidrogênio desse lado, eu tenho que ter hidrogênio desse lado. Então, recapitulando. Aqui eu tinha quantos elétrons? 2 elétrons. Aqui eu não tinha nada de elétron. Aqui estava tudo neutro. Mas se aqui está carregado, aqui também tem que estar carregado para respeitar a conservação das massas. Então eu coloquei 2 hidroxilas. Por que 2 hidroxilas? Porque não é 2 elétrons ali? Então tem que ser 2 aqui. Tá? Bom, só que quando você faz isso, automaticamente você passa a ter o quê? Você passa a ter hidrogênio. Então, você tem que colocar o que do lado dos produtos? Para ter hidrogênio também. Você coloca água. Então, vamos fazer? Então, ó, 2OH- mais NO indo para nitrito mais elétron. E aí você vai colocar uma água aqui. Você vai colocar essa água porque a água apresenta em sua constituição, apresenta em sua respectiva constituição, o quê? O hidrogênio. Bom, então, aqui hidrogênio, não é? Então apresenta. Bom, eu não tenho que ter 2? Eu já tenho 2 aqui da fórmula. Como aqui não tem nada, aqui é 1, 1 vezes 2 é 2, eu já tenho. Então, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Tá? Então, 2OH-, NO, nitrito, elétron, mais a água. Bom, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer assim, ó, vou colocar 2OH, 2OH- mais NO, eu só estou transcrevendo. Vou deixar os elétrons, esse elétron aqui por último, só vou puxar esse aqui para cá, tá? Formando nitrito, NO2-, mais água, mais elétron. Bom, tudo bem até aqui, gente? Vocês entenderam isso aqui? Gente, para você calcular o valor do E,